Oi, eu sou Franciele Nogueira e hoje eu tô aqui pra finalmente falar pra vocês sobre o meu plano de parto. Sei que tem muita gente me perguntando nas redes sociais sobre como que eu tô planejando ter o meu bebê e, sinceramente, é uma coisa que eu tava bem relutante em falar. Eu tava meio assim, será que eu conto, será que eu não conto? Porque acho que é algo um pouquinho polêmico e eu sei que quando a gente fala de parto as pessoas têm opiniões muito diferentes. Mas eu decidi compartilhar mesmo assim porque é a minha opinião, é a forma como eu enxergo, é a forma como eu acho que vai ser melhor pra minha família, pra mim, pro meu bebê. Então, como você já pode ver pelo título desse vídeo, nós estamos falando de um parto domiciliar, que é o meu plano de parto. Mas antes da gente falar sobre ele, eu queria explicar uma coisinha em relação ao vídeo anterior que eu fiz, que o título do vídeo acho que é Pare de Falar que Parto Dói. É um vídeo que causou muita polêmica e eu imaginei mesmo que nem todas as pessoas iam entender o vídeo, mas eu só queria fazer um esclarecimento que eu fiz no Instagram também em relação a esse vídeo. Nenhum momento do vídeo eu tô prometendo um parto sem dor, eu tô falando que eu vou ter um parto sem dor. Eu recebi algumas críticas de pessoas falando assim, como que você tá falando disso, sendo que você nem passou pelo parto ainda? E realmente eu não passei pelo parto, eu não sei como vai ser o meu parto. Mas eu só tava compartilhando ideias de coisas que eu tenho lido, coisas que eu tenho aprendido, e eu com certeza acredito que uma das grandes influências para um parto com dor é essa cultura do negativo. Não tô falando que é só isso, e se você assistir o vídeo você vai entender, se você assistir o vídeo completo, acho que algumas pessoas foram pulando as partes, e aí meio que perderam a ideia, a sequência. Mas eu acredito sim que o parto, uma das coisas que influencia na dor do parto esse aspecto cultural da negatividade. Então se você não assistiu esse vídeo ou se você ficou com dúvida, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima e aqui embaixo na descrição também vou deixar o link. Você pode reassistir aquele vídeo e ele é bem importante para eu explicar este vídeo também. Então acho que é meio que uma sequência assim. Então só queria esclarecer isso primeiro, que realmente eu não estou prometendo pra ninguém que eu vou ter um parto sem dor. E eu não tô preocupada com essa questão da dor, sinceramente, porque eu não sei como meu corpo vai reagir, mas eu tô preocupada em ter um parto confortável, em ter um parto que eu acho que vai ser melhor pra mim e pro meu bebê. Bom, como você já viu pelo título desse vídeo, eu estou falando de um parto domiciliar, que é o meu plano de parto. Quando eu engravidei, eu jamais passou pela minha cabeça a ideia de ter um parto domiciliar. Pra mim isso era coisa de gente hippie, era coisa de gente que, nossa, que se arrisca demais, é uma coisa, como que você vai ter um parto em casa, e se acontece alguma coisa, o que vai ser e tal. Eu nunca considerei a possibilidade. É interessante até que a minha doula, eu vou ter a ajuda de uma doula no parto, ela teve os 2 filhos dela em casa, aqui na mesma cidade onde eu moro. E eu nunca nem me importei, assim, nem quis perguntar pra ela sobre a experiência dela, porque pra mim era absurdo. Eu queria ir pro hospital, eu escolhi um hospital a 1 hora da minha casa, porque era o melhor hospital daqui da região, então, em vez de ir pro hospital mais perto, eu escolhi o melhor, porque na minha cabeça, no início da gravidez, era isso, eu quero o melhor hospital, e eu não me importo com o epidural, com esse negócio de parto natural não é pra mim. E eu pensava muito assim, e é interessante que as minhas amigas falavam assim, não, Fran, quando você engravidar aí, conforme foi passando a sua gravidez, você vai mudar suas ideias e tal. E eu falava, imagina, eu acho que esse negócio de quem gosta de ficar querendo ser heroína, sofrer e ter dor no parto, eu acho isso absurdo e eu quero ter uma epidural e ficar tranquila e tal. É isso que eu pensava, mas elas estavam certas, viu? Viu, Thaís e Cíntia? Vocês estavam certas. E Nath também, falava isso também. Então, assim, à medida que foi passando a minha gravidez, eu comecei a pesquisar mais e comecei a entender um pouco mais e certas coisas começaram a fazer sentido pra mim e outras coisas que faziam sentido passaram a não fazer. Então, a primeira decisão que eu tomei é que eu queria tentar um parto natural. E só esclarecendo aqui que todas essas ideias no meu plano de parto, eu não sei como elas vão ser executadas, porque eu não passei pelo parto ainda, mas é o meu objetivo, são coisas que eu vou buscar pro meu parto. Se eu vou alcançar exatamente da forma como eu estou desejando, eu não sei, só vou dizer isso, a Fran do futuro volta em algum momento e conta pra vocês sobre isso. Mas, inicialmente, é isso que eu tô querendo. Eu queria muito um parto natural,
porque eu acho que vai ser o melhor pra mim e pro meu bebê, sem droga, sem anestesia, sem nada. Interessante essa ideia de parto natural, né? Algumas pessoas não concordam muito com esse termo, mas você entende o que eu tô falando, né? Eu tô falando de um parto sem intervenções médicas. Então, essa foi a primeira decisão que eu tomei. Aí, lá pela 25ª semana, por aí, eu comecei a fazer um curso de parto natural, chamado Hypnobirthing, que é o que eu menciono no vídeo anterior, do livro, é o livro de Hypnobirthing, que significa hipnose de parto. A primeira vez que eu escutei esse termo, eu falei hipnose de parto, né? Eu sou meio assim, né? Meio cética com esse negócio de hipnose, não sei se eu concordo muito. Mas eu resolvi ler o livro e eu entendi qual que é a ideia do livro. Não são tanto técnicas assim pra você usar no parto, mas é mais uma filosofia de parto, de que o parto tem que ser algo natural, de que o parto tem que ser algo confortável, que não necessariamente ele precisa ser aquele parto que você vai sair gritando e falando pro seu marido que olha o que você fez comigo, e aquela gritaria, aquela coisa. É um parto muito mais confortável, um parto muito mais calmo, mais silencioso pra você e pro bebê. Então, tem muitas ideias no livro que eu achei extremamente interessante. E aí, algumas técnicas que você aplica através no Hypnobirthing. Eu sei que tem algumas pessoas que estão me assistindo que aplicaram, porque eu sei que tem alguns seguidores que já fizeram parto com Hypnobirthing. E a ideia não é prometer um parto sem dor, apesar de que algumas mulheres elas experimentam parto sem dor, mas não é isso que a teoria, que a filosofia do Hypnobirthing promete, mas ela promete um parto mais confortável. E aí, quando eu comecei a entender que são técnicas de respiração, são técnicas de relaxamento profundo, para você se concentrar completamente no seu corpo e no seu bebê e esquecer o que está em volta. Então, é isso que eles chamam da hipnose de parto, né? Você meio que entra no seu mundinho ali e você fica ali concentrado e totalmente relaxado. É isso que é muito, muito importante na hora do parto, para você ter um parto confortável, segundo essa teoria. E aí você tem que ter poucas intervenções, as pessoas têm que falar muito baixinho, é muito silêncio, é a luz baixinha, ou com velas, ou com o que você quiser. E aí, quando eu comecei a fazer o curso e ler o livro, eu comecei a perceber que um parto hospitalar não fazia muito sentido, não combinava muito com essa teoria. E aí eu comecei a ler alguns relatos de parto de mães que praticaram Hypnobirthing, e aí eu percebi que, pelos relatos, elas falavam que no momento que elas chegavam no hospital, parecia que elas perdiam a concentração e era difícil de voltar. Então, eu comecei a considerar a ideia de um parto domiciliar. Mas primeiro, eu queria saber mais sobre ele, porque eu nunca tinha conversado com ninguém que tinha tido parto domiciliar. E aí eu decidi conversar com a minha doula. Cheguei pra ela e falei, olha, me conta a sua experiência, como foi o seu parto domiciliar e tal. Ela me contou, eu fiquei super inspirada com a história, eu gostei do relato dela, das razões dela, e aí ela me passou o contato da midwife dela, que a midwife aqui nos Estados Unidos é uma enfermeira obstetra que faz parto. Então, no hospital eu ia ter o meu parto não ia ser um médico obstetra, ia ser uma parteira, né, que é a midwife. Para pessoas que têm um risco baixo na gravidez, que não tem diabetes, que não tem problemas sérios, que tem uma gravidez de risco, para essas pessoas, geralmente, aqui nos Estados Unidos, os partos são feitos com midwives. E também tem midwives que atendem particularmente, né, que elas vêm na sua casa para você ter o parto em casa. Então ela me passou o contato e eu fui conversar com a midwife dela, e aí eu gostei muito. Eu fui com uma lista de perguntas, um monte de coisa que eu queria saber sobre parto domiciliar, e a minha principal preocupação em relação ao parto domiciliar sempre foi o caso de uma emergência. O que acontece se eu preciso de uma emergência? Será que eu tenho tempo suficiente para ser transferida para o hospital caso algo aconteça? É seguro o parto domiciliar? Como que funciona isso? Porque eu não quero colocar o meu bebê em risco e nem a minha vida em risco, né? Não quero ser imprudente. Então, ela me explicou que, primeiro, ela vem com uma mala cheia de equipamentos. Não é, assim, uma pessoa que você não vai ter o seu parto em casa sozinho, sem assistência nenhuma. Ela vem com uma mala de equipamentos. Então, ela tem kit de ressuscitação para mim, para o bebê, coisa de
oxigênio, ela tem soro, ela tem as vacinas que o bebê vai receber quando nascer, ela tem todo um aparato, tudo que um hospital básico oferece, ela vai ter junto com ela. Então, o que ela não faz é uma cesárea. E foi o que ela me falou, ó, a única coisa que eu não posso fazer por você é uma cesárea. Mas a gente tem medicamentos, a gente tem, né, todos os equipamentos básicos que você precisaria num hospital. Considerando uma situação normal. E aí a minha segunda... Aí eu fiquei tranquila. Quando ela falou isso, eu falei, então, né, uma coisa segura, que eu sei que eu tô ali bem amparada, né? Ela é uma enfermeira obstetra, então ela tem 20 anos de experiência. Então ela sabe dar ponto, ela faz tudo o que se faz no hospital básico. Aí a minha principal questão era em relação à emergência. Então o que ela me explicou foi o seguinte... Ela falou assim, olha, 90% das transferências que a gente faz pro hospital, e aí entra o plano B, porque quando você pensa em parto domiciliar, você tem que ter um plano B. O que acontece se eu precisar de uma emergência? Qual hospital que eu vou? Você tem que traçar o plano B, né? E aí depois você esquece dele e foca no plano A, que é o que eu tô fazendo. Mas você tem que ter um plano B. E aí ela falou pra mim, olha, quando a gente precisa fazer uma transferência, 90% das vezes não é emergencial, é porque a mãe tá cansada, é porque a mãe quer uma epidural, ou porque o bebê não tá descendo, o parto tá muito longo, enfim. Questões que não são emergenciais. Para os outros 10%, ela falou quando são questões emergenciais de transferência, primeiro, a gente tem uma ambulância né, a gente pode chamar a ambulância para te levar para o hospital. E eu também tenho as coisas básicas enquanto a ambulância não chega, para eu poder te manter ali em vida, ou seu bebê, ou seja o que for. Mas ela falou assim, o mais importante é que você mostra sinais. Não é uma coisa, dificilmente vai ser uma coisa assim do nada que você vai ter uma situação emergencial. Geralmente o seu corpo começa a mostrar sinais de que as coisas não estão indo bem, e aí a gente tem tempo de fazer a transferência. Então, dificilmente vai ser uma transferência assim muito emergencial, sabe? Do nada. Geralmente o seu corpo mostra sinais. E aí eu senti muita confiança nisso, e depois que eu comecei a entender e comecei a pesquisar sobre o parto domiciliar, eu vi que ele fazia sentido, e essa foi a decisão que a gente tomou em casa, na nossa família, que a gente acha que vai ser melhor para todos nós, tanto para mim, quanto para o bebê, quanto para o Lincoln. A gente acha que vai ser a melhor decisão. Aí eu separei algumas razões, alguns argumentos, por que eu acho que o parto domiciliar é interessante. Primeira questão, para mim, hospital não é um ambiente, assim, gostoso de estar, né? A menos quem trabalha no hospital tá acostumado, mas pra mim, pelo menos, não é um lugar que eu me sinto confortável. Eu vou no hospital, olha que legal, tô me sentindo à vontade aqui, bem legal. Não, é um lugar que eu associo com dor. E dor é a última coisa que eu quero estar pensando no meu parto. Eu quero estar relaxada, quero estar concentrada, né, pra tentar evitar o máximo possível da dor. Então, assim, quando eu tava fazendo meu pré-natal no hospital, eu tava deitada numa das camas lá, num dos quartos, estavam me examinando lá, as enfermeiras, as parteiras, e aí, na parede da frente, assim, da minha cama, tinha um quadro escrito assim, qual o seu nível de dor hoje? Daí tinha os rostinhos, assim, né, um rostinho triste, bem vermelho, outro laranja, outro amarelo, e aí até para você definir qual o seu nível de dor. E aí embaixo estava assim, qual o seu objetivo, qual sua meta de dor? E aí tinha um espaço para você preencher. Aí quando eu olhei aquilo não fez muito sentido pra mim, sabe? Eu falei, nossa, imagina eu aqui no trabalho de parto olhando para aquilo, dor, dor, dor. Não é o tipo de mensagem que eu quero estar vendo enquanto eu tô em trabalho de parto. Então eu acho que o hospital não é um ambiente assim muito amigável. E essa é a primeira questão. Na minha casa, lógico que é o meu ambiente, é o meu lugar preferido da vida, é a minha casa, é o lugar que eu me sinto mais confortável. E aí quando você pensa em quando você vai viajar, por exemplo, você vai passar o final de semana fora. A gente, mulher, tem muita dificuldade, às vezes, com o intestino preso, quando você tá num lugar fora do seu ambiente, né? Às vezes você vai viajar, você não consegue ir no banheiro e tal, acontece muito. Aí eu fiquei pensando, imagina se pra ir no banheiro eu já tenho dificuldade, imagina assim, pra eu tirar a criança de dentro do meu corpo, não é uma coisa simples. Então, você tá num ambiente que é estranho seu, trava as coisas, né? Você fica mais preocupado. E aí, sem falar que você tem muitas intervenções, não só intervenções médicas, que é uma coisa que eu quero evitar,
e num parto domiciliar eu tenho bem menos intervenções médicas, mas também a questão das intervenções, assim, de estar entrando enfermeira toda hora no quarto, de você ter um monte de monitor te checando, de você ter, né, tipo, gente entrando e saindo o tempo todo, é uma coisa que desconcentra. E pra mim, que quero aplicar as técnicas, né, de relaxamento e tudo, eu achei que isso poderia me atrapalhar bastante. Então, na minha casa, eu posso controlar melhor quem entra, quem sai, como as coisas vão ficar. Então, isso pra mim era importante também, isso foi um fator muito, muito importante para decidir o parto domiciliar. Aí outra razão pra eu escolher o parto domiciliar é em relação a um parto na água, que é a segunda parte do meu plano de parto. Eu quero muito ter um parto na água. Não significa necessariamente que o bebê vai nascer na água, mas eu quero, pelo menos por parte, alguma parte do meu trabalho de parto, estar na água. E aí a gente já providenciou uma piscina própria para parto e tudo, essas piscininhas infláveis e tal, que eu vou colocar aqui em casa. E aí, pra eu poder ter o parto na água. Idealmente, na minha cabeça, eu quero que o bebê nasça nessas condições. E aí tem vários benefícios do parto na água, é uma transição muito melhor pro bebê, você relaxa mais quando tá na água, você tem mais... é mais fácil de você mudar de posições, né? Então, eu que não planejo tomar uma epidural nem nada, é importante você ficar se movimentando e trocando de posições. E na água você tem mais flexibilidade, é mais fácil de ficar trocando de posições. Então eu gostaria muito de ter um parto na água. No hospital eu não tenho essa possibilidade, porque os hospitais aqui da região, nenhum deles tem a possibilidade de ter o parto na água. Então, pra mim sempre foi um sonho, desde sempre, ter o parto na água, e eu tinha abandonado esse plano quando eu escolhi o hospital, porque eu sabia que eles não permitiam, mas tendo um parto domiciliar eu tenho essa possibilidade de ter o parto na água, então isso pra mim foi um fator muito, muito importante que eu considerei bastante. Aí também outra questão é em relação ao clima. Eu moro aqui em Michigan, nos Estados Unidos, e dezembro, que é quando o meu bebezinho vai nascer, mês que vem, tá previsto, geralmente a gente já tem neve em dezembro. Esse ano vamos ver como é que vai tá um pouquinho quente para essa época do ano. Vamos ver se a gente vai ter neve, mas é uma das principais preocupações que eu tinha em relação ao dirigir até o hospital na neve, né? O hospital que eu escolhi é 1 hora de distância da minha casa, isso considerando que não tenha neve, porque quando tem neve você tem que dirigir muito mais devagar e tudo, então demoraria mais. E aí, para quem já entrou em trabalho de parto, quem já dirigiu até o hospital aí, pode me dizer pela experiência das minhas amigas, elas falam que não é um trajeto muito divertido. Quando você tá em trabalho de parto, você tem que ficar indo pro hospital dirigindo, não é uma coisa confortável. Então eu fiquei pensando, imagina eu 1 hora e pouco ali, com as contrações e tudo, sem poder me mexer, sem poder fazer nada. Acho que é uma coisa que me estressava bastante, sem falar na neve, que é um problema sério por aqui. Dirigir na neve não é divertido, não é fácil. Então, tendo um parto domiciliar, eu não preciso me preocupar qual hora que eu tenho que ir para o hospital, como as coisas vão acontecer. Não, eu tô na minha casa e eu tô tranquila. E isso pra mim me deu bastante paz e me deixou muito mais tranquila. E aí outra questão, uma questão que pode ser muito superficial, mas que talvez não seja, não sei, é que no hospital você não pode comer, né? Tem uma regra, a maioria dos hospitais eles não permitem que você coma quando você está em trabalho de parto, por caso de você precisar ir para uma cesárea e tal. E aí tem umas razões aí, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, mas pelo que eu pesquisei, essas razões são meio... não tem muito fundamento científico do porquê não comer. Isso é baseado em teorias, em pesquisas feitas nos anos 50, onde as mulheres que passavam por um parto cesárea, elas tinham anestesia geral, então não podiam comer. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, ninguém mais leva anestesia geral para fazer um parto. Então, pra mim não fez muito sentido e não é uma coisa que eu pesquisei muito a fundo, mas eu sei que com parto natural eu não tenho problema em comer. E aí, pra mim, a ideia, eu que sou uma pessoa comilona, a ideia de eu ficar... de eu não poder comer durante as horas de parto, eu não sei quantas horas de parto eu vou ter. Minha amiga teve 42 horas de parto.
Então eu fico pensando, imagina eu 42 horas sem poder comer. Pra mim isso é um absurdo, pra mim isso é uma violência obstétrica, sabe? Eles dão gelo pra você chupar, eu chupando gelo por 40 horas. Isso pra mim não faz sentido. Eu quero poder, se eu quiser comer, comer. E se eu não quiser comer, também ter. Mas saber que eu tenho essa possibilidade, sabe? Eu sei que algumas mulheres não querem comer na hora de parto e eu não sei como é que eu vou ser, mas eu gostaria de ter a possibilidade, se eu quiser, de poder comer. E aí, uma coisa mais pessoal e poder ter o meu bebê dentro da minha casa, eu acho que é uma experiência muito mais interessante, que fez muito mais sentido aqui pra mim. O meu plano de saúde vai cobrir o parto domiciliar, então é uma coisa que eu sei que o governo tá incentivando agora, porque o parto domiciliar é um parto muito mais barato, porque justamente você não tem intervenções médicas e principalmente aqui nos Estados Unidos, onde os serviços médicos são caríssimos, qualquer tipo de intervenção que você tenha te aumenta a conta lá em cima, sabe? Então, o governo, ele tá incentivando mais os partos domiciliares, os partos que são feitos com assistência. Não é um parto domiciliar onde você tá sozinha, simplesmente você vai parir a sua criança ali. É uma coisa onde você tem uma equipe que tá ali preparada pra te ajudar. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra parto domiciliar. E aí, existem histórias de partos que deram errado e tudo. E, por favor, eu já vou pedindo pra você não me comentar essas histórias. Porque, pra mim, isso assim, histórias ruins acontecem com partos domiciliares ou com partos hospitalares. Mas eu acho que a gente tem a tendência de compartilhar mais essas histórias dos partos domiciliares pra falar, olha, tá vendo? É porque tava em casa que aconteceu isso. Mas muita gente aí morre em mesa de cesárea e ninguém fala nada, essas histórias não são compartilhadas, os hospitais abafam essas histórias. E uma história que dá um problema de um parto domiciliar, né, vai aos 4 cantos aí, todo mundo compartilha. Então eu não acho muito justo isso. E todos os partos, eles têm um certo risco. O parto domiciliar tem riscos, o parto hospitalar também tem riscos. Você tem mais risco de infecção, você tem mais riscos de intervenções, você tem outros riscos. E não necessariamente você estar no hospital vai te garantir um atendimento emergencial imediato. A minha amiga teve a bebezinha dela, e a bebezinha dela, quando nasceu, precisou de assistência para respirar. E o médico demorou uma eternidade para chegar. Então, não necessariamente estar no hospital é o melhor lugar. Para algumas pessoas é muito seguro. Algumas pessoas, elas têm aquela paz, aquela tranquilidade de saber que estão no hospital. E eu acho que para essas pessoas é ótimo o parto hospitalar. Eu acho que cada um tem que fazer o que se sente confortável mesmo. Mas para outras pessoas, a ideia de estar num hospital não é uma ideia muito legal. E um parto domiciliar seguro é a melhor opção. Aí você vai, se você pesquisar, procurar estatísticas e pesquisas e tal, você vai encontrar coisas que são a favor do parto domiciliar e coisas que são a favor do parto hospitalar. E aí você tem que escolher qual lado que você vai tomar. E foi essa decisão que a gente tomou. Em relação a também essas pesquisas de parto domiciliar, é válido lembrar que a categoria de parto domiciliar também nessa categoria também se encontram partos não assistidos. Então, aquela mulher que teve o bebê no táxi indo para o hospital é considerado um parto domiciliar. Aquela mulher que estava em casa sozinha e do nada teve o bebê sem ninguém ali é considerado um parto domiciliar. E aí, lógico que quando você vai colocar esses tipos de partos sem assistência dentro da categoria de parto domiciliar, você vai ter mais estatísticas de partos que deram errado, porque elas foram partos não planejados. Então você tem que cuidar um pouquinho na hora que você for ler essas pesquisas, porque às vezes nem sempre elas estão assim 100%, né, elas falam 100% da realidade. Eu acho que o justo seria você mostrar um parto domiciliar planejado, né, com uma equipe, e um parto hospitalar com uma equipe também planejado, e aí você faz a comparação. Aí eu acho que seria uma comparação um pouco mais justa. Mas enfim, de qualquer forma, como eu falei, todos os partos eles correm um certo risco.
e você tem que escolher o que é melhor pra você. No nosso caso, a gente achou que o parto domiciliar fazia mais sentido e é isso que a gente vai tentar. Não significa necessariamente que a gente vai alcançar, porque pode ser que aconteça alguma emergência e a gente precise ser transferido para o hospital. E eu também tô trabalhando isso na minha cabeça para eu não ficar frustrada, porque a gente tem que ter o plano B, tem que sempre ter o plano B e você tem que tá confortável com ele também. E o que importa no final das contas é mamãe e bebê estarem saudáveis, e esse é o meu objetivo final. Então, se eu sentir que alguma coisa tá colocando em risco a minha vida ou a do bebê, com certeza isso vai vir em primeiro lugar, a vida do bebê em relação ao meu plano de parto ou qualquer coisa que eu tenha decidido pra mim. Também não sei como meu corpo vai reagir, vai que chega lá na hora eu falo, eu não tô aguentando, eu preciso de uma epidural, pode ser que aconteça também. Então eu não tô prometendo nada pra ninguém, mas eu tô compartilhando com vocês as ideias de parto que eu tenho. Aí o meu plano de parto então é isso, é o parto hospitalar, sem anestesia, na água. E aí eu tenho algumas ideias, algumas coisas que eu quero fazer, vamos ver como é que vai ser, mas nas fases iniciais do parto eu gostaria muito de cozinhar, de fazer alguma coisa. Eu tô pensando em de repente fazer algum bolo, ou fazer alguma sobremesa ou alguma comida, que eu acho que isso vai me ajudar a distrair nas fases iniciais do parto. E também é uma coisa que a gente pode depois que o bebê nascer, a gente pode aproveitar isso, né? Então imagina, se eu faço um bolo, aí depois que o bebê nasce a gente come junto o bolo. Acho que pode ser um momento especial também. Então isso tá no meu plano de parto, eu quero ter algum momento, se possível, né? Cozinhando, que eu acho que isso vai me distrair. Outra coisa que eu pedi também é pro meu marido fazer uma seleção de piadas, eu pedi pra ele. Porque endorfina é extremamente importante. Você ter endorfina, ela é muito mais poderosa do que a morfina. Então isso vai ajudar bastante, né, a aliviar as contrações, as dores e tudo. Então eu falei pra ele, faz uma seleção boa de piadas aí pra gente poder se divertir um pouquinho nas horas do parto. Vamos ver até que momento eu vou querer que as coisas sejam engraçadas, que eu acho que vai chegar algum momento que eu vou entrar na Partolândia e aí as coisas vão ficar um pouquinho mais sérias. Mas eu penso nisso, também quero assistir um seriado que seja engraçado, divertido. E aí depois nas fases mais intensas do parto, daí a gente tem a bola de pilates, tentar diferentes posições, mas sempre lembrando que eu também quero poupar a minha energia, não quero me esforçar demais, porque eu quero guardar um pouco dessa minha energia aí para os momentos do parto, porque eu não sei quanto tempo vai durar, né? Aí outras decisões que a gente tomou em relação ao parto, uma delas é cortar o cordão umbilical tardiamente. Existem vários benefícios, já existem pesquisas que provam que você cortar o cordão umbilical mais tarde traz muitos benefícios. O sangue da mãe ainda tá passando pro bebê com vários nutrientes, com ferro, com um monte de coisa boa. E aí se o bebê nasce, você já corta imediatamente o cordão, você impede o bebê de receber todas essas coisas boas. Então a gente quer esperar o cordão parar de pulsar, o que leva alguns minutos, e aí sim, aí eu quero que o Lincoln vá lá e corte o cordão e tal. E então, acho que essas são as ideias iniciais do nosso parto, é isso que a gente planeja. Vamos ver, a Fran do Futuro volta depois pra contar pra vocês o que deu certo, o que não deu, como é que foi. Eu tô, assim, super empolgada pra conhecer o meu bebê, pra poder ter aquele contato pele com pele, que também é muito importante. E outra coisa que a gente quer muito, que o bebê fique com a gente, né, se tiver tudo bem a hora que ele nascer, que ele fique com a gente bastante tempo na nossa pele, que isso ajuda a regular a temperatura, a respiração e tudo mais. E sem falar no vínculo, né, que você cria ali imediatamente, também amamentando imediatamente também. E assim, é uma coisa que quando eu penso no parto, não é uma coisa que eu tô assustada, que eu tô preocupada, eu tô bem tranquila. Vamos ver como é que vai ser na hora, a gente só sabe quando viver, né? Mas quando eu penso no parto, eu não acho que tem que ser uma coisa que assusta. Vai ser um momento muito importante na minha vida, um momento extremamente especial que eu vou lembrar pra sempre, que eu vou contar pra sempre pro meu filho. Então, eu quero fazer de tudo pra que seja um momento muito feliz. Então, todas essas decisões, todas essas coisas foram pensando realmente, eu acho que o que eu gostaria de contar pro meu filho sobre o meu parto, qual a experiência que eu gostaria de ter, e é uma memória que eu vou ter pra sempre. Então é importante você decidir aquilo que você quer buscar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ou não, né? Talvez você não concorde comigo, você tem o direito também de educadamente e respeitosamente discordar, sempre lembrando que vamos evitar a negatividade, né? Como eu já falei no outro vídeo.
Vamos evitar a negatividade, porque isso não vai me trazer benefício nenhum. Mas é uma decisão bem consciente, que tá bem embasada nas coisas que eu pesquisei e que a gente acredita que é a melhor decisão para nós. Então agora a gente já tá perto, né? 35 semanas, daqui a pouco chega, daqui a pouco ele vem aí. E a hora que ele resolver chegar, a gente vai ficar feliz. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, dá joinha nesse vídeo, compartilha com outras mães, se você achou alguma ideia interessante aqui que eu falei, compartilha esse vídeo para que ele chegue a outras mamães futuras grávidas e grávidas, se você acha que essas informações podem ser úteis para alguém, tá bom? A gente se vê de novo quarta-feira, sexta-feira com mais vídeos, e é isso. Tchau, tchau!